No comandos elétricos, o objetivo é ligar os motores. O nosso objetivo, aqui nós iremos voltar ao nosso comando, nosso curso, nosso comandos elétricos, exclusivamente para os motores. No universo tecnológico em motores, nós temos aqui os motores de CA, motor de CC. Nosso foco não é o motor CC, mas o motor CA. Existe o monofásico, existe também o universal, existe o monofásico e o trifásico. No caso de universal, nós temos aqueles motores para furadeira, para liquidificador, enfim, utilizado na área de eletrodoméstico. Ele tem o rotor, tem o estator de polo saliente, o rotor é ranhurado com anéis. No caso de monofásico, eu tenho motor síncrono e motor assíncrono. No caso do motor assíncrono, eu tenho gaiola de esquilo e tenho rotor bobinado. Aí o rotor bobinado é repulsão. No caso de gaiola de esquilo, eu tenho capacitor split phase, capacitor de partida, capacitor permanente e capacitor com 2 valores. Aqui é o split phase e esses 3 é com partida a capacitor. No caso de trifásico, eu tenho aqui o trifásico. Vamos pegar o caso de trifásico, que é o nosso foco, montar o comando para o trifásico. Existe o síncrono e o assíncrono, ou seja, eu tenho rotor e estator. O assíncrono, o rotor ele não acompanha o campo magnético girante do estator. Aí eu tenho, no caso de assíncrono, que é o nosso foco, é o de gaiola de esquilo, e o de anéis, que é o caso de rotor bobinado. As partes do motor, eu tenho o motor de indução, que é o motor de gaiola, eu tenho o estator e tenho o rotor e outras partes. O estator é a carcaça, o núcleo de chapas, o enrolamento trifásico, é o estator. Aí no estator eu tenho, conforme a rebobinagem, eu tenho tipo cadeia, meio imbricado. Rotor, eu tenho eixo, eu tenho núcleo de chapa e tenho as barras e anéis de curto. Outras partes, a tampa, a ventilação, caixa de ligação, rolamento, placa de identificação, defletora. E aí nós temos aqui o tipo de rotores, os tipos de rotores que tem no motor de gaiola, ou de assíncrono, ou de indução. Eu tenho rotor injetado, que é esse exemplo aqui, ok? Aí eu tenho o rotor de gaiola, que é este aqui, aliás, tá? E o de anéis, que é esse aqui, rotor bobinado. Esse aqui é o rotor de gaiola. Esse aqui é o rotor injetado e esse aqui é o rotor bobinado. Ok? Então eu tenho esses 3 tipos de motores. No caso, o mais utilizado é o de gaiola injetado, que é este aqui. Ok? Esse rotor bobinado, ou gaiola com barras, ou principalmente o de anéis, ele tinha aplicabilidade. Hoje, com inversor de frequência, eu posso variar a velocidade pela frequência. Iremos ver mais na frente. Aqui nós temos as partes do motor. Eu tenho o rotor, tenho o estator, aqui as tampas, tá? Com a ventilação. Aí eu tenho as franges, conforme a colocação do motor na máquina, eu posso ter franges ou base, que é o caso dessas tampas. Tá? Essa frange, quando eu vou fixar diretamente numa parte que eu vou parafusar pela tampa, pela frente. No caso aqui eu tenho o caso que você vai ter este caso aqui, ó, da figura, tá? Então eu tenho essa tampa. Este aqui, ele já é fixo na própria máquina, ok? Vamos ver aqui a placa de identificação do motor. Eu tenho aqui o tipo de motor, no caso é trifásico. Aí é motor de indução tipo gaiola, a frequência, ok? Eu tenho a frequência do motor. Aqui, muito importante isso aqui, ó. Eu tenho aqui o nome do motor, tá? O tipo, né? Gaiola, a frequência
eu tenho a categoria, nós iremos ver mais na frente, a potência em watts, quilowatts, e a potência em CV. Em quilowatts é 3,7, em CV é 5 CV. Aqui é a rotação, o RPM, rotações por minuto, 3.500, que é na faixa de 3.600, é um motor com 2 polos. Aqui eu tenho o fator de serviço, é 1.15, 15% acima. A isolação é tipo B, que é o caso da isolação do bobinado. Aqui importante, ó, IP sobre N, a corrente de partida sobre a corrente nominal. No caso da corrente nominal ligada em 220, aqui a tensão 220, 380, triângulo e estrela. No caso de 300 e 220, tá? 9 vezes 13, ó, que é o IP, a corrente de partida. 9 vezes 3, 27, 90, vai dar 117 amperes. Então, ó, eu tenho um motor que a corrente de partida vai dar 117 amperes, ok? Ligado em 380, eu tenho a corrente de 7,53 amperes. Aqui é o regime S1, aqui é a máxima de altitude, não tem. Aqui a ligação importante aqui, ó, a ligação em triângulo, ok? Eu vou conectar o menor com o maior, 1 e 6, par com par e ímpar com ímpar. Então, para decorar, eu vou conectar o menor com o maior, par com par e ímpar com ímpar. E vou alimentar essas ligações, que é a ligação em triângulo, ok? Aí eu tenho aqui a ligação em 380, vou conectar 3 terminais, que é o 4, 5 e 6, e alimentar 1, 2 e 3. Então aí eu tenho a identificação do motor. Aí eu tenho outra placa de motor. Esses dados são importantes. Esses são os dados nominais de tensão, potência, tá? Potência, tensão, corrente, são os dados nominais do motor. Vamos passar para o próximo slide. Aqui é a velocidade síncrona, é a velocidade do campo magnético girante. Eu tenho a velocidade síncrona, 120 vezes F dividido por número, 2 vezes número de par de polos, ok? Então aqui é par de polos. Então se eu tenho um motor com 2 polos, eu tenho um par. Então 60 é a constante, vezes a frequência, aqui é a frequência. Então a frequência é 60 Hz, ok? 60 Hz. Vezes 60 vai dar 3.600. Isso aqui é a velocidade síncrona, ok? Se eu tenho um motor de 2 polos, quantos pares eu tenho? Eu tenho um par. Então 60 vezes 60 vai dar 3.600. 3.600, ok? 3.600 dividido por 1, que é igual a 3.600, ok? Então, eu tenho um motor que é de 2 polos, é um par, então vai ser 60 vezes 60, 3.600 dividido por 1, que é um par de polo. No caso, um motor de 2 polos vai dar 3.600. Então, o motor anterior é um motor de 2 polos, por isso que eu disse. A velocidade 3.500 é um motor de 2 polos, ok? Então, todos os motores na faixa de 3.600 é um motor de 2 polos. 4 polos, se eu tenho um motor de 4 polos, quantos pares eu vou ter? Vou ter 2, então o denominador aqui vai ser 2. 3.600 dividido por 2 vai dar 1.800. Então, um motor que tem na faixa de, vou pegar aqui, ó, na faixa de 1.800 RPM, é um motor de 4 polos, e assim sucessivamente. Se eu tenho um motor de 6 polos, vai ser quantos pares? 3, 3.600 dividido por 3 vai dar 1.200. Então, os motores na faixa de 1.200, ok? Ó, 1.200, eu vou ter um motor de
6 polos, então na faixa de 1.200, 6 polos. Se eu tenho um motor que é de 8 polos, quantos pares? Eu vou ter 4 pares de polos, tá? Então 3.600 dividido por 4 vai dar 900, ok? Aqui vai ser 900 RPM. Isso aí é a velocidade síncrona. Então, como eu tenho o escorregamento, ele vai ser na faixa, por exemplo, 3.600, 3.500 é alguma coisa, 3.560, 3.540, na faixa de 4 polos, 1.780, 1.720, para motor de 6 polos, 1.115, 1.110 e assim sucessivamente, 900, 820, 840, tá? Agora, a velocidade nominal, é isso que eu disse, ele vai ser abaixo, a velocidade síncrona, tá? Menos, tá? Aqui vai ser menos o escorregamento, tá? Então, a velocidade do eixo do motor, tá? Nominal, ele sempre abaixo da velocidade síncrona, porque eu tenho os atritos e vai dar o escorregamento, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui ele mostra o escorregamento, tá? O RPM, aqui o conjugado vezes a rotação. Então, na partida ele tem um conjugado, e aí quanto mais eu vou aumentando a velocidade, a tendência é do conjugado diminuir. Então, próximo à velocidade síncrona, tá? A tendência é do conjugado cair, diminuir. Então, esse é o gráfico conjugado vezes rotação. É importante na análise do inversor de frequência. Então, se eu aumento muito a velocidade acima da velocidade síncrona, a tendência é o torque cair a zero. Então, vamos passar para o próximo. Aqui eu tenho tensões normalmente utilizadas em função da potência do motor. Não há um padrão mundial para a escolha de tensão de alimentação. Entre os principais fatores considerados, pode citar nível de tensão disponível no local, limitações da rede de alimentação com referência à corrente de partida, distância entre a fonte de alimentação e a carga, custo de investimento em baixa e alta tensão de potência entre 150 a 450 kV. Tá? Isso aqui são de acordo com a alimentação. Aqui, as tensões de baixa tensão, geralmente, que são utilizadas, normatizadas, 220, 380, 440, 660. E aí tem as médias tensões. Aí o fator de potência, tá? Então eu tenho o fator de potência. Velocidade nominal é a velocidade RPM do motor funcionando a potência nominal sob tensão e frequência nominal, depende do escorregamento. A corrente nominal é a corrente que o motor absorve da rede quando funcionando a potência nominal sob tensão e frequência nominal. Então, se eu tenho o motor a vazia, a corrente vai ser baixa. Aí eu tenho o fator de serviço, é o fator que é aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao eixo do motor, sob condições especificadas. No caso nosso do motor anterior da placa, nós vimos que o fator de serviço, o FS, era 1,15, ou seja, 15% acima da carga nominal é permissível, contínuo, ok? Então é importante para a gente analisar. Muitas vezes a pessoa já pega, deixa funcionando direto o motor em cima do fator de serviço. Ele é um fator de um range que você, de vez em quando, você está acima, não ficar diretamente no gargalo. Por norma, um motor trabalhando no fator de serviço terá o limite de temperatura da classe do isolante, acrescido de até 10 graus. Então, se eu trabalho já no limite direto o motor continuamente em cima do fator de serviço, vai comprometer a isolação do motor, ok?
Aí eu tenho as ligações em triângulo, geralmente permissíveis. Segunda tensão é raiz de 3 vezes a maior que a primeira. Eu tenho um motor 220, 380, 380, 660, 440, 760. 6 terminais. Aí eu tenho a série paralela, cada fase é dividida em 2 partes. Segunda tensão é o dobro da primeira. Eu tenho 220, 440, 230, 460, que é um motor de 9 terminais. Tensão, ou seja, no caso aqui são 4 tensões. 3 tensões de utilização, por isso que são 3 vezes 3 tensões. Aqui eu tenho tensão 220, 380 e 440. A 760 não é utilizada, é somente essas 3 tensões aqui. Então eu tenho aqui o motor para 2 tensões, eu tenho para estrela triângulo, na realidade é triângulo estrela, tá? Triângulo e estrela. Eu tenho a série paralela, no caso a paralela e a série. Então 220 é paralela, 440 aqui é série, ok? Então eu tenho 220, 440, 230, 460. Aqui no caso, para 3 tensões, eu tenho 220, 380 e 440. Esse aqui é o motor 12 terminais. É o triângulo paralelo, estrela paralela, triângulo série e estrela série. No caso, para 220, como são 12 terminais, o motor é para as tensões. Tá? No caso aqui de 220, é triângulo paralelo. Para 380, triângulo série. 440 é triângulo, voltando. 220 é o triângulo paralelo. 380 é a estrela paralela. 440 é o triângulo série e o 760 estrela série. Por que o 760 não é utilizado? Porque não é comercialmente utilizada, não é normatizada, então não tem isolação para esse nível de tensão. Então se utiliza somente as 3 tensões aqui, 220, 380 e 440. Eu posso ter a chave série paralela para esse motor aqui, ok? Fazendo ele para 9 terminais, ou seja, 220 parte em 440 e comuta para 220, ou parte em 760, depois comuta para 380. Até a próxima aula.